Olá, nesse vídeo nós vamos criar um mapa de localização utilizando o Python. Então aqui eu tenho um exemplo de como que vai ficar o nosso mapa de localização. Nesse mapa de localização eu tenho o nosso título, tenho o limite dos municípios do estado de Santa Catarina, em vermelho está o município que eu quero dar o destaque, eu tenho a grade das coordenadas, tem a nossa legenda e uma área de texto aqui onde eu falo sobre a projeção, data e fuso. O nosso primeiro passo aqui é importar o GeoPandas, o requests para a gente acessar a API do IBGE e o Matplotlib para que a gente possa criar esse mapa de localização. Então aqui eu tenho a minha função que eu criei para obter o shapefile dos municípios a partir do código do estado. Tá? Então cada estado tem um código que o IBGE definiu. Aí eu passo esse código aqui para a API do IBGE e ele retorna os municípios, tá? Para mim, de todo o estado. Então esses dados, né, ele vem em GeoJSON, eu leio esse GeoJSON com GeoPandas. E assim eu tenho aqui o meu GeoDataFrame. Então essa função faz basicamente isso. Bom, então aqui, vamos rodar esses dois códigos aqui, esses dois blocos. Então agora eu quero selecionar o município de interesse. Aqui eu defini, né, o estado e o código. Então, eu criei um dicionário. Eu tenho a chave, que é o estado, e o valor, que é esse código do IBGE. Então, por exemplo, o MT, o código é 51. Eu tenho que passar esse código para a API do IBGE, tá? Então, aqui eu defini, né, que eu quero trabalhar com os municípios de Santa Catarina. Eu passo o SC, né, que é a sigla aqui para o estado de Santa Catarina, e no SC ele vai retornar para mim o código do IBGE, tá? Então tá aqui o código, é 42. Esse é o código do IBGE para o estado de Santa Catarina, tá? Também estou definindo aqui o código do IBGE para o município de Campos Novos, que vai ser o nosso primeiro mapa. Então a gente vai criar aquele mapa de localização para o município de Campos Novos do estado de Santa Catarina. E esse aqui é o código de IBGE para esse município. O dado baixado pela API, ele não vem o nome do município, então eu preciso do código para poder acessar o polígono correto e pintar de vermelho lá no meu mapa de localização. Então aqui eu obtenho, né, os municípios, o limite ali geográfico dos municípios, né, a partir da API do IBGE. Aqui eu seleciono com qual município que eu quero dar destaque, tá? Então, esse GDF Moon Select aqui, né, cell de seleção. Tá? Então, vamos rodar esse código e criar essas variáveis. Vou criar a variável com os municípios. A variável do município que eu quero dar destaque. Bom, então aqui que a mágica vai acontecer. Tá? Aqui eu defini com qual fonte que eu quero trabalhar, tá? Daí essa fonte eu uso para todo o meu mapa, fica padronizado. Então aqui eu inicio, ó, com Matplotlib, eu inicio o plot, tá? Cria aqui a figura para depois eu utilizo para exportar o nosso mapa e o axis para eu poder inserir, porque eu vou inserir duas camadas, eu vou inserir os municípios do estado de Santa Catarina em cinza e vou inserir o município de Campos Novos em vermelho. Então eu preciso desse subplot para poder adicionar essas camadas, tá? Em momentos diferentes. Ok, então aqui o primeiro passo eu já faço o plot, ó. Eu dou um plot com o próprio GeoPandas.
E aqui que tá a mágica. Eu digo para o GeoPandas para ele adicionar nesse axis que eu criei aqui em cima. Então, está adicionando nesse axis que eu criei lá em cima. Aqui ele dá a cor do polígono, né, um cinza claro, e a borda aqui do meu polígono, tá? Nesse segundo momento aqui, eu vou inserir o município selecionado, né, usando o GeoPandas, e aqui também eu vou definir qual axis que eu quero trabalhar. Então eu coloco no mesmo, né, que eu criei lá em cima, já criei ele aqui. Só que agora eu vou dar uma cor vermelha e a borda também vai ser preta, né? Esse alfa é a transparência, então eu deixo um pouquinho transparente aqui, uma transparência de 50%, tá? Bom, agora eu posso criar meus outros elementos, né? Nesse exemplo aqui, agora eu estou criando a legenda. Esses MPEGs, né? Eles são para criar os retângulos. Então, vai criar um retângulo na cor cinza claro para os municípios, né? Esse label é o que vai aparecer na legenda. Vai criar outro retângulo com a cor vermelha. E no label aqui eu vou colocar o nome do município de Campos Novos, tá? Esse label que aparece o texto para nós lá no nosso mapa de localização. Bom, e agora aqui no código eu vou inserir, tá? Vou entrar no Axis, ele tem a propriedade da legenda, eu vou inserir essa legenda. Eu criei aqui em cima. Eu criei ela aqui. E agora estou adicionando ela aqui. Então a localização dela, ela vai ser na parte de baixo à esquerda. Tá? Eu posso colocar em cima, à direita, né, no centro. Então tem diversas localizações que eu posso colocar a legenda dentro do mapa. Aqui eu estou definindo as propriedades, né, tanto da fonte que eu quero trabalhar, essa fonte name eu defini lá em cima. Então vou usar para todos as propriedades da minha figura, do meu mapa, e o tamanho que eu quero, né, dessa fonte, que é 12, tá? Bom, então aqui eu vou inserir um título agora. Insiro o título, mapa de localização do município de Campos Novos, a fonte, coloquei 14. Aqui a fonte name é a mesma que eu defini lá em cima, vou usar para todos. Tá? E aqui eu vou colocando, eu vou mudando, né, a fonte dos tickets, né, dos labels do meu eixo X e do meu eixo Y. Então, eu defino aqui, eu seto, né, o nome da fonte para todos. Então, para padronizar a fonte que eu estou trabalhando. Isso é importante se eu quero anexar isso num relatório, num artigo científico, né? Eu tenho que ter um padrão de fonte. Tá? Bom, a minha área de texto, então eu tenho no meu Axis também uma propriedade de texto. Nessa ferramenta, né, eu tenho que definir a localização que eu quero colocar, tá? Essa é a minha área de texto. Aqui eu já posso usar a própria coordenada mesmo. Então, a coordenada geográfica aqui, né? Eu já posso definir ela como fonte, né? Para espacializar ali a minha área, o meu texto dentro do meu mapa, tá? Dentro do meu mapa. E aqui eu escrevi o texto que eu quero colocar. Então, projeção UTM. Esse barrinha invertida N, ele dá um espaço. Então, eu coloquei barrinha invertida aqui. N, né? Barrinha invertida aqui também. Então, só dar um barrinha invertida, ele vai jogando para baixo esse texto, tá? E aqui eu tenho a fonte. Como que ele vai ser centralizado, alinhado, né? No caso aqui, centralizado. E aqui é o frame ali de contorno, né?
Então, dentro é branco com a borda preta. Esse códigozinho aqui é para inserir aquela área de texto onde mostra projeção, datum e fuso. Bom, então agora aqui eu só habilitei o grid, tá? Eu habilitei o grid, eu dei um estilo de linha que eu quero, a largura dela e se vai ter transparência. Eu coloquei uma transparência nela, para não ficar tão marcado no mapa, tá? E aqui agora eu tô salvando a minha imagem. Então tô salvando ela em PNG com DPIs, né? Quanto maior esses DPI, melhor é a qualidade do mapa, mas também maior é o tamanho do arquivo, tá? Então, aqui eu defino DPI e o nome. Também pedi para apresentar, né, o mapa na tela para gente. Então vamos rodar agora esse código aqui. E aí a gente tem o nosso mapa. Então tem o nosso título, né? Tem o nosso mapa, o nosso município aqui em destaque, as coordenadas, né? Elas estão na mesma fonte. Eu tenho aqui também a minha legenda e a minha área de texto, tá? E aí eu poderia, eu quero jogar essa área de texto acima da legenda, à direita. Aí eu poderia trabalhar um pouquinho mais aqui, mudando, né, as coordenadas e localização e organizar dentro do meu mapa esses elementos. Bom, aqui eu coloquei para a gente poder ver quais fontes tem, né, dentro do Matplotlib. Aí tem fonte que, se não existe, você tem que instalar. Então tá aqui todas as fontes. Bom, mas vamos pensar assim, se eu quero fazer vários mapas de localização para automatizar um relatório, isso tem que estar organizado de uma maneira que eu consiga, né, fazer um loop dos municípios e criar esse mapa de localização. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei o município de Florianópolis, né, e o código do IBGE, Campos Novos e Blumenau. E agora eu vou gerar esses 3 mapas de forma automática. Aqui eu utilizei as mesmas funções que estão ali em cima, só que eu organizei dentro de um loop. Então, vou fazer um loop aqui, ó, considerando os itens do dicionário, que estão aqui em cima, são esses itens aqui em cima. Então, aqui eu vou pegar o nome do município e o código do IBGE. Município e código do município. E aí eu vou jogar isso naqueles scripts que estavam acima, né, que a gente já comentou. Então, vou fazer a leitura aqui do shapefile, obter qual município que eu estou trabalhando, e aí, depois que eu tenho isso, eu aplico o algoritmo ali para gerar o mapa. Tá? Então, eu vou rodar esse algoritmo que não mudou nada. Até o jeito de a gente exportar é igual, tá? A única coisa que muda é que eu utilizo esse Fzinho aqui, ó, antes das strings. Esse Fzinho aqui, ele vai formatar uma string para nós. Tá? Então, todos os nossos mapas começarão, né? Eu vou exportar eles começarão com o nome mapa, underscore, lock, underscore, o nome do município. O nome do município está vindo do loop, certo? Então, isso é a única diferença. Toda vez que o nome do município aparece, ele apareceu aqui, né? Ele aparece também aqui, ó. Lá no título, tá aqui o título. Então, toda vez que aparece o município, eu deixo entre chaves aqui e boto o Fzinho. Aí ele já sabe, ó, ele está formatando essa string, eu vou inserir o que tem, né, o valor que tem nessa variável município aqui dentro, como string também. Vou concatenar essa string aqui com o que tem na variável, tá? Então, a única coisa que mudou é essa formatação
da string toda vez que aparece o nome do município. Então, toda vez que aparece o nome do município, eu tive que formatar. Beleza, vamos rodar esse código. Então, ele vai gerar 3 mapas para nós. Então, aqui ele está salvando os mapas ó, em 500 dpi. E aqui ele está dando um plot dos mapas. Então, esse é Florianópolis, né? Aqui é Campos Novos. E aqui é Blumenau. Então, seria isso nesse vídeo. Obrigado.